Olá pessoal, estamos de volta em mais uma videoaula sobre programação para dispositivos móveis e estamos fazendo a revisão sobre JavaScript. E nessa aula nós iremos ver alguns exemplos práticos, tá? Então temos aqui um exemplo da declaração de uma variável, var msg recebe exemplo, JavaScript faz inferência a tipo, o valor que ele foi atribuído é o valor que vai estar recebendo, vai ser o tipo daquela variável, tá? Então, nesse exemplo aqui, console.log, que é o nosso método de saída, temos aí o msg uppercase. Então, executou aqui, ele colocou tudo em caixa alta. A mesma lógica serve aqui, ó, to lowercase, Ctrl espaço, e ele jogou tudo para menus. Então, esse é um exemplo prático aí de declarações de variáveis. Então, sempre quando a gente quiser trabalhar com métodos de saída, console.log. Vamos a um outro exemplo aqui. Então, pessoal, dei um zoom aqui para melhorar a visão de vocês. Tá? Nesse exemplo aqui, a gente pode ver a declaração da variável utilizando o var. Agora, a gente vai para um outro exemplo aqui. Vamos fazer o let, que é o que a gente viu em aula. E eu vou botar msg2, que vai receber exemplo 2. E aqui embaixo eu vou fazer um if. If se msg2 for diferente de null, então ele vai entrar aqui, vai imprimir console.log, vai imprimir aqui o msg2. Ó, vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Vou comentar essa parte aqui. Lembrando daquela particularidade do let, ó. Então, pessoal, vamos ver aqui o exemplo do let. Vou declarar aqui a variável msg3 recebendo exemplo 3. Console.log msg3. Se eu executar aqui, ó, ele vai dar erro dizendo que a variável msg3 não foi definida, porque ele está fora do escopo. Quando a gente declara o let dentro de um trecho de código que tem chaves, ele só vai funcionar naquele escopo. Beleza? Vamos para mais um exemplo agora, utilizando o laço de repetição. Então eu vou utilizar aqui o var carro, por exemplo. E vamos receber aqui Fiat Fiat Uno, Celta e BMW M3. Vamos ter um laço para percorrer ele. Então, nesse laço aqui, a gente vai fazer for. Opa, aqui carros no plural, né? Carros no plural. E aqui vamos chamar no singular, que vai ser os itens do vetor of carros. Então, carro vai ser cada elemento desse aqui. E agora a gente vai utilizar o método de saída, console.log, para simplesmente mostrar os itens, que é carro, tá? Então ele já fez fez inicialização, condição e incremento de forma automática. Se eu executar isso aqui, deixa eu comentar aqui para não dar esse erro ali do let e executar novamente, e ele imprimiu Fiat Uno, Celta, BMW. Agora eu vou seguir esse mesmo exemplo com o laço de repetição normal. Vai ser let e recebe 0, ponto e vírgula, e menor que carros, que é o vetor, ponto length. Opa. Ponto length, ok? E ponto e vírgula e mais.
Dessa forma, a gente vai utilizar também o console.log. E aqui a gente vai rodar novamente para a gente ver o resultado. Então, observe que ele imprimiu aqui várias vezes. Inclusive, muito mais do que tinha lá, né? Então, a gente vai agora colocar o índice para que ele percorra realmente o índice. Então, ele colocou lá BMW M3. Vamos fazer o exemplo com for normal. For let i recebe 0 e menor que carros, que é o vetor, ponto length, ponto e vírgula e mais console.log carros. E se a gente for imprimir aqui, a gente não especificou o índice, ó, ele imprimiu o vetor completo. Eu preciso especificar o índice, então vou especificar aqui o índice e agora ele vai percorrer cada um elemento desse aqui. Ok? Então isso aí é um exemplo de como é que a gente trabalha com if, laço de repetição, vetores no JavaScript, ok? Em outro momento vamos aprender a manipular mais a parte de vetores. Vamos salvar essa parte aqui. Ctrl A, Ctrl C. Vim aqui, adicionar no file, exemplo 01.js. E vou colar aqui. Colou aqui, agora a gente pode apagar isso aqui e executar. Por quê? Porque ele, quando a gente dá o run, aperta aqui o run, ele vai executar só o que tem no index. Para eu poder chamar o que tem aqui, eu tenho que importar. Em uma próxima aula eu vou mostrar para vocês como faz a parte de importação no JavaScript, para que eu consiga usar esse EX01 aqui dentro do index. Beleza, chegamos a uma parte aqui que vai ser a parte de funções. Então eu vou criar uma função aqui, function soma, que é o exemplo que a gente viu lá na aula, A, V e B. E aqui vamos retornar return A mais B. E aqui embaixo eu vou chamar soma, passando 5,5. E ele vai estar executando 10. Esse foi o exemplo tradicional que a gente já está acostumado. Agora vamos ao exemplo utilizando o arrow function. Então, no arrow function a gente vai fazer assim, ó, mesma coisa. Eu vou ter aqui uma variável var, soma 2, que vai receber a arrow function, recebe e aqui a gente tem as chaves, que é opcional ou não ter o return. Eu vou colocar o retorno e depois sem o retorno, tá? A mais B. A mais B e agora eu vou chamar soma 2. Soma 2. Eu vou botar 6. Tá, porque como é o terminal, ele está chamando o último, né? Então, se a gente tivesse na web, aí tivesse chamando assim, ele daria certo também. Como a gente está usando o console, ele faz isso aí. Então esse é o exemplo da arrow function. Essa arrow function aí, ela é essa mesma estrutura daqui de cima, porém ele é diferente que arrow, que é como se fosse uma linha, né? Uma linha, a gente faz a declaração da função. Então, se eu tirar o return, deixa eu tirar aqui, que é opcional, eu vou precisar do return aqui, tá? Beleza, pessoal? Então, esse é um exemplo de um arrow function. Porém, a gente pode estar utilizando essa arrow function de várias formas aí. Outra coisa que a gente pode estar fazendo, ó, observe aqui que nesse caso, então essa variável aqui ela vai representar essa função anônima aí. Então, outra forma das funções anônimas, declaramos uma variável, recebe function, sem um nome aqui, A e B, e ele retornou aí a função, ok? Então esse aí é um exemplo de funções, um exemplo de declaração de variáveis, arrow function. Vamos para um exemplo agora de orientação a objetos, tá? Então eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V,
vou abrir um novo arquivo, exemplo02.js. Vou colocar lá. E agora vamos para um exemplo de classe, tá? Então vou criar aqui uma classe, vou chamar aqui de carro. Nessa de carro aqui, abre chave, fecha chave. Eu vou ter aqui um construtor. Nesse construtor eu vou ter aqui o nome modelo dis.nome e dis.modelo. E aqui eu vou colocar aqui modelo hat. E aqui o nome, vou botar aqui Go. Beleza, esse aqui é a nossa classe convencional. E agora eu vou estar chamando ela aqui. Eu vou botar var c1 recebe carro, ponto e vírgula. E aqui faltou o ponto e vírgula aqui. Então aqui faltou colocar o new. Agora a gente vai simplesmente imprimir os valores que estão dentro dessas variáveis aí. Então, pessoal, colocamos aqui o new. E agora a gente vai simplesmente imprimir os valores que estão nas variáveis nome e modelo. Para que a gente possa imprimir, a gente vai chamar aí o console.log. Vamos chamar c1.quem? O atributo, que é nome, né? E a mesma coisa com o modelo. Daqui a orientação a objetos, lembrando aí, né? Ele segue o mesmo padrão. Se eu rodar aqui, ó, ele mostrou Go e Head, tá? Esse aqui é um exemplo de orientação a objetos que ele segue independente da linguagem de programação. Aqui a gente tem a classe, que é o escopo da classe, né? Se a gente observar aquele slide lá que a gente fala do escopo, né? Escopo, classe, função e bloco, slide 20 dessa aula passada, ele fala justamente isso aí. Esse aqui é um exemplo, tá? E agora a gente vai estar fazendo o uso de funções dentro dessa classe. Pessoal, só um detalhe que eu acabei esquecendo. Para criar esse ambiente aqui, a gente logou no REPL, né? Veio aqui, New REPL, e a gente escolheu aqui JavaScript, ó. JavaScript. E botou o nome, eu botei a aula introdutória SPDM e cliquei aqui em Create. Aí ele carregou esse ambiente aqui para o JavaScript com o console do Node.js, tá? E aqui a gente consegue fazer iterações com a linguagem, ok? Então esse foi um exemplo aí e a gente vai aprofundar um pouco mais ele aí. Agora, a gente, em vez de digitar aqui de forma estática, vamos digitar no momento do construtor, tá? Então, nesse exemplo eu vou fazer assim, ó. Eu vou dizer que nome e modelo vão receber aí os parâmetros do construtor. Então eu vou dizer que nome e aqui modelo. Isso significa agora, pessoal, que essa variável dis.nome é uma variável de classe que ela só funciona aqui, ó, dentro dessas chaves. E esse nome que está aqui dentro do construtor, ele só vai funcionar dentro dessas chaves aqui do construtor. O nome não é esse nome aqui não, tá? Então, nome é o nome que vai ser passado por aqui, ó. Agora eu vou passar aqui novamente Go e vou passar aqui o modelo hat. E se eu executar aqui, ó, vai chegar no mesmo resultado. Eu vou mudar aqui, vou botar aqui Uno. E ele chegou no mesmo resultado aí. Okay? Então esse nome vai estar representando esse daqui e esse modelo vai estar representando esse segundo parâmetro. Vamos agora criar uma função. Um exemplo que a gente pode fazer aqui também, ó, é indiferente eu colocar aspas simples ou dupla, tá? Estou usando aspas simples ou dupla. Vai chegar no mesmo resultado. Se eu rodar aqui, Uno e Hat. E outra coisa que também eu acabei, que eu posso falar para vocês também, é a questão do comentário. O comentário, se eu quiser comentar uma linha, é //, ele comentou, vai imprimir só modelo.
Porém, se eu quiser comentar um trecho de código completo, ó, eu vou comentar o trecho de código aqui, traço, asterisco, e aqui o traço inverso, para o outro lado, asterisco. Se eu executar aqui, ó, não vai acontecer nada, porque eu não tenho nenhum método de saída aqui, fazendo a chamada da classe. Então, são as duas formas de comentários. Então, aqui, comentar trecho de código, e aqui, comentar linhas. Essas são bastante úteis aí, da programação. Agora vamos a um outro exemplo aqui, vamos acrescentar essa nossa classe carro aqui. Nessa classe carro, vamos criar uma função. Essa função, ela pode ser uma função anônima ou não, só que nesse caso eu vou chamar aí uma função sem ser anônima. Vamos pegar aí, vamos chamar de motor. Function motor, que vai receber aqui potência. E essa potência eu vou simplesmente dis.potência, para receber a potência como parâmetro. E aqui embaixo a gente vai fazer a chamada do mesmo jeito. Eu vou chamar aqui console.log C1, que é o nosso objeto, e aqui eu vou fazer a chamada do nosso motor. E observem aqui, eu estou passando a função dentro do método de saída. Eu vou passar aqui a potência, que vai ser 110 cavalos, né? Se eu executar aqui, ele vai fazer o que? Vai fazer nada, pessoal. Porque eu estou simplesmente só passando aqui a potência. Eu teria que retornar alguma coisa aqui. Então, eu teria que retornar quem? Teria que retornar a potência para que eu pudesse usar ele aqui, né? Então, return this potência. Aí faria sentido eu usar do jeito que eu estou usando aqui. Eu estou com ponto e vírgula aqui. É só, não precisa da function aqui, tá? Quando eu estou dentro de uma classe, ele já entende que é uma função, deu certo. Então é só não ter a function lá. Não function. E ele já imprimiu aí. Então, pessoal, só corrigindo aqui é hat, tá? Tinha escrito errado. Hat. Ok, então esse aqui é um exemplo de estar trabalhando com classes, com métodos dentro das classes e estar chamando ele aí através do método construtor. Então a gente viu aquele exemplo nos slides também de sacar, né? Que a gente pode estar usando ele aí. Porém, agora a gente vai aprimorar e ver mais alguns exemplos, tá? Então, vamos estar trabalhando com essas funções e vamos ver um pouco mais do paradigma de orientação a objetos, como extends, tipo a ideia de heranças aí. Eu vou implementar agora, antes disso, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó, Ctrl A, Ctrl C, e vou jogar isso aqui como exemplo 3, tá? Exemplo 03.js. Coloquei aqui e colei, para que eu fique com o meu index livre. Eu vou apagar meu index e aqui ele já está salvando automático, ó. Tá vendo? Observem que ele já está salvando automático aí. Se eu rodar aqui, ó, ele está vazio. Porém, eu quero rodar o exemplo 3. Como é que eu faço? Então, pessoal, para a gente encerrar aqui nossa aula, a gente vai agora criar uma nova classe. Observem que eu ainda estou dentro do index. Eu vou criar uma nova classe aqui. Essa classe aqui vai ser class, vai ser moto, na verdade vai ser usuário, que eu vou estar estendendo extends. Esse extends aí, eu vou dizer que esse carro vai ser desse usuário aqui, tá? Então eu vou ter o construtor, e aqui eu vou ter o carro, né? Vou ter o seu nome, o nome do proprietário aí. Nesse exemplo aqui, vamos pegar aí this carro, que vai ser o objeto da classe carro. Vai receber carro. E agora temos o this nome, recebe nome.
Desse jeito aqui, agora a gente vai simplesmente, ó, vamos herdar aqui esses atributos e métodos aqui em usuário. Aqui embaixo a gente declarou nosso carro e aqui a gente simplesmente quer imprimir os dados de uma só vez dos atributos que a gente está herdando aqui. Então vai ficar assim, ó, carro usuário. Carro usuário vai simplesmente só imprimir, ó, console.log, vai imprimir diz. Vamos concatenar aqui os valores. Carro, qual é aqui o nome do carro? Então vai ser mais, que é o concatenar, diz carro. E agora eu quero acessar o atributo de carro. Então, para eu acessar o atributo de carro é quem? É carro nome. Ok. E agora eu vou acessar um outro atributo do carro que vai ser o que? Que vai ser o modelo. Eu vou repetir da mesma forma. Vai ser dis.carro.modelo. Eu vou só fazer isso aqui e no final eu coloco o outro atributo. Ok? Nesse exemplo aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai chamar ele aqui embaixo. Como é que a gente vai chamar aquele embaixo? A gente vai ter que criar um usuário. Eu vou criar um usuário que vai ser var u1 recebe new usuário. Eu vou passar aqui o carro, que o carro vai ser quem? C1, vírgula, o nome do proprietário, que vai ser Jackson. Fazendo isso aqui, agora eu vou chamar esse método carro aí. Dessa forma a gente vai ver aí que ele vai herdar, sim, faltou extends quem aqui? Faltou extends carro, tá pessoal? Desculpem aí, acabei esquecendo desse detalhe. Extends carro, porque de extends a gente não especificou o que é que ele vai estender. Dessa forma é só eu imprimir agora, chamar esse método aqui para ele imprimir isso aí. Então a gente criou essa classe usuário, estendeu o carro e agora a gente vai estar pegando os dados de carro aqui e concatenando em carro usuário dentro da classe usuário, ok? Para finalizar, eu vou colocar aqui o atributo da classe usuário, que vai ser aqui diz nome. Dessa forma aqui, a gente vai estar mostrando o nome do carro, aqui o modelo, e aqui o proprietário. E a gente vai chamar aqui embaixo, criamos um objeto e aqui embaixo vamos chamar o carro usuário. Como ele já tem um método de saída, eu não preciso chamar aqui, nem passar nenhum parâmetro. Se a gente rodar aqui, ó, opa, tá dando um erro de sintaxe aqui. Faltou colocar um mais aqui. Se a gente rodar aqui, ver se eu esqueci mais algum detalhe aqui. Então, pessoal, esse erro que está dando aqui, olha só, ó, referência erro, must call super constructor in derived class before access. Nesse caso aqui, pessoal, é a orientação a objetos. Ó. Por que deu esse erro aqui? Porque esse erro aqui, a gente tem que mencionar o construtor de cima também, tá? Nesse caso é o super. A gente tem que dizer que o superior, que é o carro, precisamos passar os parâmetros para ele aí também. Que nesse caso aí, os parâmetros de carro vão ser quem? Vai ser, nesse caso, ele está esperando aqui, ó, o nome e o modelo. Porém, a gente está passando aqui em C1 e C2, né? Ou C1, quer dizer, C1 ele já tem, ó, o nome e o modelo. Só que nesse caso eu preciso referenciar ele aqui. Se eu referenciar dessa forma aqui, vai ficar assim, ó,
ponto nome, vírgula, carro, ponto modelo. Aí sim ele vai, nesse caso aqui, está referenciando ao construtor superior, que é a classe que ele está estendendo. Ver se falta mais algum detalhe. Ó, ele apareceu aqui, ó, Uno hatch, Uno hatch 110 carro, Uno modelo hatch proprietário Jackson, tá? Então, dessa forma aí, a gente acabou trabalhando e vendo a parte de orientação ao objeto com o JavaScript, tá? Então, na próxima aula, pessoal, vamos focar um pouco mais em alguns aspectos mais particulares da linguagem do JavaScript e se aprofundar um pouco mais e entrar um pouco já no React, certo? Então, nessa aula foi mais para a gente ter um exemplo de como é que a gente está trabalhando, uma visão geral do JavaScript, tá? Sobre as suas particularidades. Ela é bem semelhante ao Java, certo? Algumas coisas que mudam realmente. Esses erros é interessante ocorrerem ao longo das aulas, que a gente já vai corrigindo. Vocês já vão vendo se vocês se depararem com esse tipo de erro aí e estarem corrigindo aí, ok? Beleza, pessoal? Então, até a nossa próxima aula. Um forte abraço e até mais. O valor de Natal, que foi a cidade que eu selecionei. Então, a tag select ela é bastante também utilizada em formulários, tá? Para que seja possível recuperar o valor selecionado no campo tipo select, é importante que seja definido o atributo value de cada opção. Se eu não atribuir esse valor value aqui na tag opção, pessoal, simplesmente ele não vai passar nenhum valor no momento que eu fiz essa seleção. O name é definido para o objeto select, que foi o que eu falei para vocês. Então, o valor que eu selecionar aqui vai estar representado pelo atributo name no momento que eu vier recuperar essas informações aí na página para onde eu estiver enviando esses dados, ok? Então, a tag select é bem tranquilo também. Aí, pessoal, a gente tem aqui um exemplo, ó, de um formulário de uma soma, tá? Então, como é que eu faria para enviar os dados aí de uma calculadora? Ó, vimos como o usuário pode passar parâmetros para o servidor, mas como passar parâmetros de volta para o usuário? Então, no momento, pessoal, a gente faz o seguinte, ó, eu tenho a nossa página, como é que eu faço para que ele retorne esse valor para a página que eu estou? Então, ó, no momento que a gente viu aqui, até o momento, era o que? Eu passava os dados para a nova página. Porém, eu quero passar para a página e depois eu quero que ele apareça naquela página. Como se fosse esse exemplo aqui, ó, número 1 e número 2. Quando eu clicar em soma, ele já mostrar o resultado aqui embaixo. Como é que eu faço isso, pessoal? Vamos aprender como é que a gente faz isso aí, ó. Vamos fazer a soma de dois números e colocar o resultado em um campo de texto na mesma página. Para que a gente possa fazer isso, vamos entender aqui, ó. Temos aqui o código do HTML dessa página aí, que é a página form.php, e nessa página aqui temos a action, a ação. Quando eu submeter esse formulário, ele vai enviar para calcular.php, está utilizando o método post, e criamos aí duas entradas, que é o número 1 e o número 2. Input text, são do tipo texto, e os nomes que eu vou estar passando vai ser o que? N1 e N2, dando quebra de linha, para que ele fique assim, um abaixo do outro, com o BR. E por final eu tenho um input type submit, que ele vai estar criando esse botão somar. Ao criar nesse botão somar, eu quero pegar o resultado dele e mostrar aqui nessa tag input text aqui, resultado. Então, como é que a gente faz, pessoal? Então, aqui no nosso calcular.php, eu vou pegar esses dados, ó, N1, $N1 recebe post, N1, que é o valor da entrada de dados aqui do input N1 e N2, e vou estar armazenando as variáveis. Vou fazer o cálculo normal, N1 mais N2, vou estar armazenando em resultado. E vou colocar aqui, a soma concatenei aqui com ponto, resultado. Feito isso aí, ele vai
simplesmente mostrar o resultado em calcular e não em form, mas não é isso que a gente quer. A gente quer mostrar o resultado aonde, pessoal? Na página form. Como é que a gente faz isso? Se eu, da forma como está aqui, cliquei em calcular, ele vai mostrar o resultado na página calcular, mas eu não quero isso, eu quero que ele mostre aqui, ó. Quero que ele mostre no resultado na página form. Para isso, a gente vai estar utilizando uma propriedade, uma função do PHP chamada render, tá? Então, para que a página calcular.php devolva um valor para a página form.php, é possível fazer um redirecionamento após o cálculo do valor e passar o resultado pela URL. Como vimos anteriormente, o redimensionamento é feito através da função render. Então, a função render é cabeçalho, né? Eu vou ter um parâmetro com aspa dupla ou aspa simples, location, URL. Dessa forma, ele vai pegar os valores do que vai ser passado lá e a gente vai estar mostrando para eles na mesma página. Então, aqui é um repeteco, N1, N2, recebe os dados via post, que foram da entrada de dados, lá aqui do nosso formulário, N1 e N2, armazenou aqui, e em resultado vou fazer essa soma. E aqui embaixo vou estar chamando a função render location form.php res. Observem que eu estou passando a URL nesse location como indicado. Então, location form.php, aqui eu tenho o interrogação res, que significa que eu vou estar passando o resultado dentro dessa variável res, que eu vou estar pegando novamente na próxima página que eu vou estar explicando para vocês, que é a página form. Observe um detalhe aí, pessoal. Quem pode estar observando um detalhe nessa parte, nessa parte aqui, res. Então, para que a gente possa pegar esses dados aqui, pessoal, na própria página form, a gente vai fazer o seguinte, ó. Sim, para vocês entenderem aqui, observe que eu tenho um resultado, o resultado está dentro da aspa dupla aqui. Quando eu tenho aspa dupla, que eu passo uma variável dentro da aspa dupla, observe que eu não tenho um ponto aqui que não está concatenando. Esse é um recurso do PHP, que ele permite isso. Porém, se eu estivesse utilizando aspa simples, eu teria que concatenar de forma manual. Eu teria que ter aspa simples aqui fechando, ponto, concatenei com o resultado. Porém, como eu tenho aspa dupla, eu já coloco a variável dentro dessa string com aspa dupla e ele já reconhece, já concatena, facilitando a vida aí do programador. Então, essa é uma forma também de concatenar, porém só com aspa dupla, tá? Quando a gente começa a fazer resultado mais alguma coisa, já dá erro. Ele só funciona quando eu tenho uma variável exclusiva. Para que eu possa fazer, por exemplo, essa soma aqui, ele não daria, porque ele daria erro. Eu teria que usar uma chave. Então, chave aqui, abre chave aqui, fecha chave aqui. Eu poderia fazer essa soma direto aqui também. Beleza? Como é que ficaria então, pessoal, lá na nossa página form, para eu pegar esse resultado? Então, para eu pegar esse resultado, a gente poderia fazer o seguinte, ó. Pode-se então fazer um tratamento na página form.php para que os dados sejam exibidos quando receber o parâmetro via get. Temos aqui a nossa página form. E aqui, ó, no nosso resultado, input text val. Observe que eu abri uma tag PHP dentro da val, tá? Isso é possível no PHP. E aqui eu tenho o método echo, que é o método de saída. Aqui vocês observam que ficou esse alarme de código aqui, ficou um pouco confuso, mas isso aqui, pessoal, é nada mais nada menos que esse if aqui, ó. É como se fosse esse if. Só que a gente está utilizando aí operadores ternários, tá? Então esse operador ternário, ele é um if. Se isso aqui for verdadeiro, faça o que tem dentro da interrogação para cá. Se não, mostre o vazio aqui. É bem simples, ó. Então esse daqui em uma linha é a mesma coisa que isso aqui, ó. Se i7, que eu verifique se ele foi inicializado, se $get res foi inicializado, então imprima echo get res. Se não, não faça nada. Então simplesmente ele abreviou isso aí. E o resultado disso aí, pessoal, é justamente a soma. Então observem que ele foi lá na calcular.php, fez a soma e devolveu o resultado para a forma, e exibindo o valor do que foi feito esse cálculo na mesma página, ok? Só que tem um detalhe aí, pessoal. Quando a gente faz isso aqui, ó, ele enviou só o resultado.
o valor que eu digitei anteriormente no formulário, simplesmente ele sumiu. Então, para que ele possa aparecer, eu posso estar fazendo esse exemplo para vocês visualizarem, ele precisa fazer o seguinte, ó. Aqui, no momento que eu vier passar o nosso res, que é o nosso resultado, eu vou concatenar, ó. E comercial N1 recebe N1. E comercial N2 recebe N2. Aí lá no nosso formulário, pessoal, a gente verifica aqui, ó. Val recebe o script do PHP echo i7. Se ele for inicializado, get1, passe get1. Se não, passe vazio. Fazendo com que, tanto no N1 quanto no N2, a partir do momento que eu carregue o formulário, se o get N1 for vazio, ele carrega vazio. Se existir um valor, ele carregue o valor, fazendo com que os dados fiquem preenchidos lá no nosso formulário no momento que eu submeter, ele não perca, para que a gente possa ver qual foi o valor que a gente fez essa submissão, ok? Então, pessoal, esse aí foi um exemplo do que a gente viu para como é que a gente pode estar trabalhando com formulários. Essa é a forma de ser feita as passagens de parâmetros do PHP para o usuário, mas a forma mais inteligente, mais elegante de se fazer esse procedimento, que caso da utilização da seção e do cookies, vamos ver nas próximas aulas. Então, esse é um exemplo, pessoal, de como é que a gente passa dados de uma página para outra no PHP. Nas próximas aulas, a gente vai estar vendo também seções e cookies, que é bem interessante também. Por isso que eu só dei uma pincelada, não cheguei a me aprofundar muito neles. Para que a gente possa entender, pessoal, eu vou fazer aqui um exemplo prático junto com vocês. Tá? Então, temos aqui alguns exercícios que eu passei para vocês. Eu vou estar fazendo um primeiro exercício com vocês aqui, e depois vocês fazem esses 3 exercícios aí, ok? Então, entramos aqui no Wrap, pessoal. Vamos aqui em Login, Logar. Então, depois que eu loguei aqui no Wrap, tá? Vou vir aqui em TAI Aulas. Ele já estava ali como recente. Ele está carregando o nosso terminal e aqui a gente pode fazer as interações. Então, esse foi o código da nossa última aula. Então, pessoal, a minha aula já estava aqui, tá? Que foi o último projeto que a gente mexeu. Só que se eu quiser criar um novo, vou clicar aqui e eu vou procurar aqui PHP. PHP. E vou botar aqui Web Server. Vou colocar aqui o nome. Cliquei em Create Repli. Ele vai estar criando um ambiente de desenvolvimento. Então, no caso, como eu já tinha aqui o ambiente de desenvolvimento já criado, ó, ele iria aparecer assim para vocês, ó, zerado, tá? Então, ele iria aparecer isso para vocês. Se eu clicar aqui em Run, ele vai estar mostrando aí Hello World 2. Se eu voltar aqui, foi o que a gente fez na aula passada. Então, eu vou aproximar mais aqui o ambiente, ó. Acho que agora deu uma melhorada. Aqui a gente tem os nossos arquivos do nosso projeto. Lembrando, pessoal, quando eu clico aqui em Run, ó, cliquei em Run, ele vai rodar o que está no index, tá? Se eu quiser criar outros arquivos aqui, eu tenho que incluir eles. Aqui a gente tem algumas configurações, ó, que eu posso estar fazendo no projeto. Posso deixar ele preto, ó, quem gosta. Posso estar deixando ele branco, como está gravando, eu vou deixar branco. Mas eu costumo deixar ele preto. Aqui a gente tem a opção de configurar o IntelliSense, que quando eu vou digitando ele vai colocando o autocomplete. Se eu for digitando aqui, por exemplo, a tag A, ó, só porque eu ia fazer aqui, tag input, ó, ele aparece aqui como sugestão. Se eu clicar aqui, ó, ele era para completar o restante, mas não está completando, mas tudo bem. Aqui você habilita isso aqui, e aqui tem algumas configurações, você pode aumentar o tamanho, ó, large, que eu vou deixar aqui large, e vou fechar aqui banco de dados, que a gente não vai usar esse banco de dados, que ele é bem limitado. Ó, clico em Run, para ele carregar, ele carregou, observe que, beleza, ele carregou agora. Porém, às vezes quando eu faço alguma alteração, eu vou escolher aqui, eu tenho que vir aqui e atualizar. Aí ele vai, ó, atualizando, tá? Ele não fica em tempo de execução. Mexeu aqui e atualizou, não. Eu faço aqui qualquer coisa, por exemplo, minha tag P, embaixo do formulário. Vou fechar minha tag P. Eu tenho que vir aqui e atualizar para que ele carregue, ok? Então, esse ambiente ele funciona assim.
Então, o que é que a gente vai fazer nesse exemplo aqui? Vamos fazer aquela calculadora, pessoal. A calculadora vai ser bem simples aí. Vou separar um pouco mais aqui para fique melhor vocês visualizarem. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou ter aqui N1, vou chamar, em vez de nome, vou chamar número 1. Então, pessoal, antes da gente fazer essa calculadora, eu só queria mostrar para vocês aqui algumas propriedades dos formulários. Se você não é tão familiarizado com HTML, você dá uma lida aqui no W3 Schools, ele é em inglês, mas você pode usar algum plugin para traduzir. Clica aqui em HTML, ele tem várias coisas falando sobre HTML. No nosso caso, a gente vai estar trabalhando aí com formulário. Deixa eu achar aqui forms. Ó. E aqui ele tem vários tipos de formulários. Ó, ele explica várias coisas, por exemplo, types. Ele vai explicar vários tipos de types que tem. Ó, type button, type checkbox, type date, type file, type hidden, etc, etc. Então, aqui tem várias opções que ele vai mostrando. E a gente vai estar utilizando aí o radial, né, que é esse aqui, ó. Ele seleciona masculino, feminino ou outros. E temos o checkbox, que é esse aqui. A gente vai estar utilizando esse exemplo aí. Tem o click me aqui, que ele mostra um alertazinho, ó, Hello World, através desse onClick, que é uma propriedade. E temos da cor, que ele mostra uma palettezinha de cor. Temos da data, ó, vou mostrar aqui da data para vocês. Ó, aqui tem, eu só mudei o type data e automaticamente ele já colocou esse calendáriozinho aqui, ó, do próprio navegador. Bem legal, né? Não precisou nem a gente implementar. Antigamente a gente tinha que implementar isso em JavaScript, era um trabalhozinho, só que hoje ele já traz nativo. Aí outro exemplo é da cor também, ó, que legal da cor. Ele já traz aqui uma opção para eu selecionar as cores, ó, hexadecimal, RGB, né? Então, eu posso mudar aqui, ó, hexadecimal, RGB. Hexadecimal que a gente vai mais usar aí. E aqui ele foi e setou a cor. Se eu submeter, ele vai submeter essa cor aqui, que foi o valor lá que a gente passou. E assim tem uma série de outras coisas legais do o e-mail, que ele só aceita e-mail, então ele faz meio que uma validação. Se eu clicar aqui, ó, ele diz, ó, não é um e-mail. Então, para o e-mail eu tenho que botar aqui teste@teste.com. Aí ele aceitou, ó, aceitou, ok? Então, são algumas particularidades bem interessantes do nosso HTML. Então, pessoal, para que o vídeo não fique tão longo, eu reescrevi aqui o nosso formulário para número 1 e número 2. Ó, observe que eu mudei aqui o N1, N2 e criei um res, que ele vai ser o resultado aí. Atualizei aqui, ele carregou a página. Então, no momento que eu submeti, observe que ele passou a interrogação N1, 5 e comercial N2, 5 e res nada. Agora a gente vai fazer a parte do result, a tela calcular. Então, pessoal, como a gente tem pouco tempo aqui, eu vou acabar sendo um pouco mais rápido aqui. Vou clicar em File, add file, e vou colocar aqui calcular.php, que vai ser o nosso cálculo aí. Então, nessa tela aqui, ele vai pegar o resultado desse formulário. Então, para pegar o resultado desse formulário, eu faço como? Inicio, pessoal, é importantíssimo isso aqui, ó. Inicio a nossa tag PHP. Iniciei nossa tag PHP e fechei. Se não fizer isso, não vai funcionar. Aí agora eu quero pegar esses dados. Observem que aqui, ó, no nosso formulário, eu não falei o método e nem a ação. Então, vou voltar aqui. Action. Recebe quem? Recebe a nossa página calcular.php. E o nosso método vai ser o post. Método post. Tanto faz minúsculo ou maiúsculo. Agora aqui a gente vai conseguir pegar os dados. Eu vou fazer o seguinte, ó, echo $comercial post quem? N1. Só para vocês verem aí. E em seguida N2. N2. Se eu atualizar aqui agora. Atualizei e vou submeter. O resultado não tem nada. E simplesmente ele chamou calcular aí. E calcular imprimiu 33. Que foi o valor. 3 e 3. Sem quebrar a linha. Só que eu quero fazer o cálculo. Para fazer o cálculo eu vou continuar aqui.
Vou fazer assim agora. Dólar N1 recebe N1. Dólar N2 recebe N2. E aqui a gente vai fazer o cálculo. Resultado recebe N1 mais N2. Dólar N2. E aqui a gente vai simplesmente passar os dados para a próxima página, que é aquele método render que a gente viu. O método render vai ficar assim, ó. Header, aspa dupla, location, dois pontos. Em vez de form, como está lá, eu vou botar index, que é a página que a gente quer chamar. Index.php, interrogação, que é o primeiro valor, e eu quero passar res, que vai receber quem? Vai receber resultado. Opa, dólar resultado, isso, beleza? E aqui ponto e vírgula. Agora, depois que a gente fez isso aqui, a gente tem que voltar novamente para lá, para que a gente possa configurar, codificar, para que aquela input receba esse resultado aqui. Então aqui, pessoal, eu vou vir aqui, e aqui em result, ó, vou fechar aqui para dar mais espaço. Aqui em val eu vou abrir o script php echo. Vou fazer aquilo lá que eu mostrei para vocês. Dólar. Nesse caso aí eu vou estar utilizando post. E vou chamar res. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou atualizar aqui. A gente viu que ele chamou a mesma página, ó, porque eu submeti aqui, ó. Vou botar 3 e 3. Ele chamou a mesma página, só que ele não manteve os dados do formulário. Então que ele não está passando o res daqui. Ah, tá, porque a gente está pegando, ó. Olha o detalhe, pessoal. A gente está passando via URL. O URL é quem é get, né? Vou copiar isso aqui e vou passar para cá, ó, dentro do val. Observe que eu vou passar dentro do val. Em vez de res, eu vou passar quem? Eu vou passar N1, e aqui vou passar N2. Aqui vai ser N2. Só que aqui, pessoal, a gente precisa passar também, ó, o calcular. Aqui no calcular, eu preciso passar esses parâmetros, N1 e N2. Eu vou fazer aquele repeteco lá, que é e comercial. N1 vai receber quem? Dólar N1. A mesma coisa vai ser para o N2. N2 e N2. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 4 e 5, vou somar, e ele manteve aí o cálculo. Ok, pessoal? Então, para a nossa aula não ficar muito grande, eu vou estar encerrando por aqui. Tentem fazer esse exercício aqui que eu propus para vocês praticarem mais o que foi visto nessa aula. Espero que tenham gostado, um forte abraço e até mais.